Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por nos acompanhar. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos aqui com novos estudos, breves estudos. Como nós sempre falamos, sempre de 5 a 10 minutos, trazendo reflexões, observando o que a Bíblia diz, trazendo lições para as nossas vidas. É sempre um prazer, uma alegria ter você aí do outro lado. Eu sempre digo que eu fico feliz com cada um que está aí, mas eu só sei que você está aí quando você me avisa, que você faz algum comentário aqui embaixo, eu sei que você passou por aqui. Mas, mesmo que eu não saiba, o nosso Deus Todo-Poderoso sabe quem é você. E eu creio que Ele estará abençoando a sua vida, fortalecendo a sua fé. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração em favor de todos que aqui passam. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós vamos seguir ainda no versículo 5 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui há alguns dias nesse mesmo versículo que estamos enfatizando o poder da oração, o que pode acontecer quando a igreja ora. O verso 5 do capítulo 12 nos traz uma igreja orando em favor de Pedro, preso, condenado à morte, prestes a ser condenado à morte, melhor dizendo, numa situação aparentemente irreversível, parecia fim de linha. Mas a igreja não aceita aquela situação, a igreja não se abate, não desiste. A igreja continua, verso 5 diz: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja continua orando. A igreja continua orando em favor de Pedro. E eles oravam por Pedro. Oravam pelo líder deles que tinha ali. Oravam quando ele já estava praticamente sentenciado à morte. Oravam quando os recursos da terra já haviam acabado. Oravam quando todos se desesperavam. Eles oram quando, do ponto de vista humano, só um milagre pode salvar o apóstolo Pedro da morte. Meus amados irmãos, eles continuavam orando quando tudo parecia perdido. Eles continuavam orando quando parecia que não há mais solução. E eu quero dizer para você o que disse no último estudo. Devemos orar pelas causas perdidas. Devemos orar por aquelas causas insolúveis. Devemos orar por intervenções milagrosas de Deus. Não há causa perdida quando colocada diante de Deus em oração. Deus faz maravilhas. Deus reverte quadros humanamente impossíveis. Deus faz milagres. Nós não estamos falando aqui naquela espetacularização que nós vemos hoje muitas vezes nesses programas de TV, de rádio, da internet, onde o milagre se torna um espetáculo e um comércio de fé. Nós não estamos falando disso não. Nós estamos falando daquele Deus que opera maravilhas, sem necessidade de barganha, sem necessidade de pagar pelo milagre, sem necessidade de estar sendo colocado na televisão, na internet, fazendo aquela barulheira toda. Não há necessidade disso. A igreja ora e Deus opera. A igreja ora, Deus faz maravilhas, Deus faz milagres. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que a igreja orava aqui. Não há causa perdida quando colocada diante de Deus em oração. Deus pode tudo quando Ele quer. Não há causas impossíveis. E eu disse quando Ele quer porque nós sempre que oramos, nós colocamos debaixo da vontade soberana de Deus. Porque Deus tem os seus propósitos e a sua vontade soberana. E nós precisamos entender e descansar que em todas as coisas Ele trabalha para o bem e para o melhor. Nada de orar determinando o que Deus tem que fazer, nada de orar obrigando o que Deus tem que fazer, mas sujeitando a vontade soberana dEle, crendo que Deus pode mudar. Deus pode fazer o que parece que não tem jeito mais. Ele é o Deus que fez,
faz e fará maravilhas. Ele é o Deus que fará maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Aonde você estiver clamando, colocando diante de Deus, Ele faz maravilhas. Quando Ele quiser, onde Ele quiser, com quem Ele quiser, e tudo para o louvor da sua glória. Louvado seja Deus por essa realidade, louvado seja Deus por essa verdade. Deus pode fazer tudo. E aqueles irmãos oravam dessa forma, oravam de forma incessante. Eles não desistiam de orar, eles não duvidavam da oração, eles não se cansavam, eles não se fatigavam. O dia passa, as horas passam, o tempo vai passando, mas eles permanecem ali bombardeando os céus como Jacó, agarrados, não é? Agarrados ao Deus de Jacó, crendo que Deus vai fazer. E é com esse senso de urgência, com esse senso de perseverança que nós devemos orar. É orar crendo, é orar sem desistir, é orar sem parar, usando as palavras de Paulo, orar sem cessar. Pedro estava preso, mas a igreja orava por ele incessantemente. Tanto a prisão de Pedro quanto as orações da igreja duraram vários dias. Não foi uma coisa que aconteceu de repente, na mesma hora. Não, houve um tempo. A palavra usada em Atos 12, a palavra ektenos, significa incessante com fervor. E é assim que a igreja orava. É a mesma palavra usada para descrever a agonia de Jesus lá no Getsêmani, isso em Lucas 22 e 24. Havia naquele momento duas comunidades, o mundo e a igreja, enfrentando uma a outra, colocado uma de frente à outra, e cada uma fazendo uso das suas armas. De um lado estava a autoridade de Herodes, o poder, a espada e a prisão. Do outro lado, a igreja e a oração. A oração é a única arma que nós temos em mãos. A igreja é a única arma dos que não têm poder na terra. A oração é a única arma daqueles que são filhos e filhas daquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E a igreja com a oração nos basta para vencer todo o principado e potestade, tudo aquilo que se levanta contra nós. Porque não há nada mais importante, mais poderoso do que a oração de um homem e de uma mulher que confia, descansa e está na presença do Senhor. Fortaleça a sua fé, fortaleça a sua coragem, continue orando. Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, conforme o seu poder, e para Ele toda a honra e toda a glória. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar mais uma vez.